Olá, pessoal! Boa tarde! Sejam bem-vindos ao Vem Humanistas! Aqui é o Carlos Matias falando, aqui do meu lado, a única, não aceita imitações, a super Oleneva Sanches, está comigo nessa parceria linda, Etnomatemáticas Brasis e Matemática Humanista de mãos dadas pela educação crítica, pelo amor à educação, pela liberdade, pela equidade. E vamos falar de etnomatemática. Hoje, Oleneva, eu estou com a gota. Hoje eu cheguei aqui com a força total, com gasolina aditivada, e saúdo a querida professora Eliane Costa e a professora Alcione Marques. Queridas, muito bem-vindas ao Vem Humanistas. Se quiserem dar boas-vindas aí, pessoal, e Oleneva também, fiquem à vontade. Quem começa? Eu? Então, bem-vindas, Alcione, Eliane, Norte e Nordeste, muito bem representados aí. Eliane daqui da Bahia, comigo também, né? E Alcione de Tocantins. Então, acho que hoje vai ser quente. Se segura, viu, Carlos? Que hoje é Norte e Nordeste. Só vai dar Norte e Nordeste. Eu estou feliz demais de receber essas duas professoras maravilhosas, lindas aí, que fizeram ontem, hein, Oleneva? Ontem foi demais, não foi não? Aquela apresentação maravilhosa. Nossa! O pessoal do chat aqui tá bombando. Olha, vou falar para vocês, Eliane e Alcione, vocês vão sair daqui com muito carinho, porque tá todo mundo aqui no chat, ó. Olha só que bacana, a Flaviana Oliveira, lá do IFBA, da Bahia, Eunápolis, está presente aqui, o Rosemar, o Júlio César, direto lá de Recife, em Pernambuco. Olha, a Cláudia Fonseca, direto lá de Matozinhos, em Minas. Tá todo mundo junto. O Carlos está falando que todo Carlos é animado e gente boa. É isso aí. Vamos fazer uma família dos Carlos. Olha aí. Tá aí, ó. A Karen também está gostando. Bem-vindo a todos. Então, pessoal, ontem a gente teve uma apresentação maravilhosa da professora Eliane Costa e da professora Alcione Fernandes, e elas falaram sobre temas muito relevantes. Alcione focada na questão da formação de professores, mais especificamente, né? Eliane deu vários exemplos, né, de dicas de matemas maravilhosas, várias experiências, várias... Assim, com os saberes maravilhosos, né, compartilhados por, assim, às vezes por grupos que o pessoal fica, oi, eu não sabia. Eu acho que o que está mais lindo, sabe, nesse Vem Humanistas é isso, é esse estranhamento que a gente está conseguindo causar. É muito legal a gente poder chegar e assim, pessoal, poxa, é mesmo? E começa a pensar sobre isso. Quer dizer, esse momento inicial de reflexão, de conhecimento, eu acho que é muito importante, sabe? O pessoal que é jovem, que está começando uma carreira na área de educação matemática, de etnomatemática, está aprendendo, está vendo, está começando esse caminho. Eu fico muito feliz, de repente, o Vem Humanistas ser, de repente, uma porta de entrada, né, para esses jovens maravilhosos aí que estão surgindo. Complementando, Carlos, antes das meninas se apresentarem, as meninas trazem um ponto do currículo no ensino superior. Alcione, com licenciatura em matemática, é isso, Alcione? E Eliane, que todo mundo conhece de Liu, como Liu, o currículo etnomatemática, formalmente, na licenciatura em pedagogia. É isso aí, Eliane? Ok? Pronto. Então, as duas tratam de currículos, só que em licenciaturas distintas, uma de matemática, uma em pedagogia. Maravilha. Então, vamos lá. Queria começar com algumas questões que foram colocadas ontem, e aí tem várias perguntas. Eu vou colocar aqui, está tendo um pouquinho de alimentação, eu vou ter que fechar os microfones, mas eu já abro já. Teve algumas perguntas, uma bastante interessante para a gente começar o nosso papo, e aí foi uma pergunta feita
para Alcione, mas aí vocês ficam livres para poder conversar à vontade. A pergunta para o debate é como que a Alcione vê os desafios da pesquisa etnográfica em etnomatemática. Essa é a pergunta da nossa querida professora Maria Cecília Fantinato, que estará conosco também aqui no Vem Humanistas em algumas 2 semanas, eu presumo, ela vai estar aí. Então. Posso começar, então? Claro. Bom, boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. É muito gratificante participar desse evento aqui com vocês. A Auleneva já tinha me convidado no Vem Brasil, que foi uma experiência maravilhosa, né, de participar daquele evento, num período que a gente, quando foi a organização do Vem Brasil, a gente nem sabia que esse ano, 2020, nós estaríamos dessa forma, né, trabalhando mais online, por essas plataformas. Então, assim, foi... Na verdade, a Auleneva teve um olhar de profeta mesmo, né, naquele momento, de convidar a gente para trabalhar no Vem Brasil. Foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa. Então, eu só tenho a agradecer, conheci a Liu agora, né, nesse evento, eu não a conhecia. O Carlos eu já acompanhava da Matemática Humanista, lá do Facebook. Então, assim, a Auleneva é a única de vocês que eu conheço presencialmente, como ela mesmo diz, a gente já se encontrou em Medellín, né? Então é uma outra experiência. Mas é um prazer enorme falar da minha experiência em etnomatemática aqui do Tocantins, né? Da Universidade Federal do Tocantins. Conheço a Maria Cecília também, conheci a Maria Cecília lá em Medellín também, Medellín foi demais, né? Foi uma virada na nossa vida. Congresso Internacional de Etnomatemática, o 6º Congresso Internacional. Foi uma experiência maravilhosa, fantástica. E eu acho, assim, eu considero que a pesquisa etnográfica na etnomatemática, ela é fundamental, né? Inclusive por isso que lá na minha proposta, que eu fiz na minha tese, eu trago essa questão da pesquisa etnográfica. Mas é uma utopia, né, você pensar isso num curso de graduação, muito complicado, porque você teria que apresentar os elementos-chave de uma pesquisa etnográfica, e eu acho que acaba numa disciplina de 60 horas, acho muito difícil você conseguir passar isso. Mas eu, de qualquer modo, eu acho que nós precisamos fazer esse exercício, né, porque é desafiador. Na minha pesquisa de doutorado, eu trabalhei com 2 senhoras aqui de Arraias, que são as últimas, podemos dizer assim, as últimas louceiras de Arraias, são as últimas senhoras que trabalham com o artesanato do barro branco. Inclusive, uma delas, eu acredito que nesse momento ela nem está mais trabalhando, são idosas, né, são pessoas bastante idosas, e eu passei a conviver, né, diretamente com elas, a comungar dos problemas que elas tinham, das relações que elas, os conflitos, porque elas têm muitos conflitos, inclusive na época, como eu disse na apresentação de ontem, a minha orientadora, a Leila Chalub, ela é uma antropóloga, e eu tinha algumas coisas que eu não queria colocar na minha tese, e ela falava assim, você tem que colocar tudo, é a sua vivência, é o seu olhar, a gente trabalhou muito essa questão do olhar, né, na tese, ela falava, é o seu olhar, é a forma como você imergiu naquela comunidade, com aquelas senhoras, e você tem que trazer isso para a sua tese, mesmo que sejam coisas que não correspondem ao que você pensa, porque elas brigavam muito, elas tinham muitos desacordos, e foi uma pesquisa etnográfica muito intensa. Eu sofri junto com elas, eu padeci das dores com elas e tudo isso, e isso eu acho que me tornou uma pessoa melhor. Hoje eu me considero uma pesquisadora mais íntegra, né, em relação ao que eu pensava antes de iniciar a pesquisa e o que eu passei a refletir sobre isso na minha prática em sala de aula a partir da minha pesquisa etnográfica. Foi muito sofrido, não foi fácil, mas eu confesso que foi um aprendizado maravilhoso. Então, assim, a pesquisa etnográfica na etnomatemática, eu acho que ela é fundamental, você passar por todo esse processo de amadurecimento, de reflexão. Acho que é isso, cara. Maravilha. Eliane, quer dar um pitaco? Como é que tá aí? O microfone dela tá fechado.
Eliane, abre seu microfone. Aí. Sim, porque senão é impossível se falar com o microfone fechado, né? Então, eu gostaria de dar uma boa tarde para todas as pessoas, boa noite para quem possa estar nesse horário da noite, bom dia para quem possa estar no horário da manhã, né? Verdade. Então, que tenhamos um dia aberto para a comunicação. Eu acho que é de extrema importância também, Alcione. Isso porque, lógico, quando ela pergunta quais são os desafios, o desafio está justamente na imersão, né? E aí, para nós, a gente olhando, nós enquanto pesquisadoras, a questão de emergir para fazer a pesquisa etnográfica não é nada fácil, né? A questão do tempo, do distanciamento, então, que não é um distanciamento, tá? É uma imersão com o olhar que a gente possa estar percebendo os valores culturais a partir deles, mas aí eu digo que eu vou trazer 3 experiências que é muito interessante. O angolano Carlos Mukuta, que foi inclusive orientando de Cristiane Cope, ele fez uma pesquisa sobre as medidas choque. Então, ele, enquanto um choque, da cidade de Chitato. Então, ele, enquanto choque, para ele fazer essa pesquisa etnográfica, lógico que há uma facilidade, né? Porque as relações da antropologia do ser, do saber que ele estava ali trazendo, eram muito mais latentes. E também agora, eu estou com orientanda no TCC, que é Maria Thelma Pedro, que ela fala sobre a etnomatemática da farinhada. E ela está, nesse período pandêmico, ela voltou para o interior, tá? Para a cidade dos pais dela, onde ela está fazendo essa pesquisa, e exatamente onde acontece. Então, é muito mais profundo do que a minha pesquisa. Eu fiz a pesquisa em Gana, tá? Eu pesquisei, no meu período de mestrado, em Gana eu pesquisei os teares ganeses, os teares quentê. E digo que o desafio foi justamente essa coisa dessa apreensão do tempo necessário para a gente apreender o que aquela cultura estava emergindo. Mas eu acho que é de extrema importância para a etnomatemática, a etnografia. Maravilha. Temos aqui outras perguntas importantes também. Acho que uma que é até mais geral, sabe, Eliane? Tem a ver muito com a sua fala também ontem, que é a seguinte, da Andressa Prado. A Andressa perguntou ontem o seguinte: com os ataques que a educação está sofrendo hoje, ainda mais com a pandemia, como nós, da área da educação, podemos quebrar essas relações de poder que constantemente nos atingem? Eu acho que essa é uma pergunta ampla, se Eliane e Alcione puderem comentar um pouquinho. Quer começar, Alcione? Eu posso começar agora? Fique à vontade. Começar, tá, Alcione? Olha só, eu poderia responder o que o Biratan de Ambrosio respondeu em uma live que foi feita, e aí ele disse, agora que está tudo num período tão indefinido, então eu não saberia responder isso, tá? Eu achei a resposta dele a mais sensata possível. Agora eu digo que assim, na perspectiva, Andressa, que nós temos, né, de buscar essa quebra dessa relação, ela se dá em a gente se abrir para o novo, né? A gente tem muitas quebras dessas nossas etnos, né? Eu falo sempre que agora é um novo momento, né? A gente se perceber que a gente precisa rever nossos conceitos, né? Rever nossos fazeres, rever nossos saberes, né? Então, essa educação hoje, nesse período dessa pandemia, eu acho que essa área da educação precisa constantemente estar revendo os conceitos, né? O que é educação, tá? E para quem estamos educando. Eu acho que olhar para a educação crítica, a matemática crítica agora é essencial, né? Esse poder para quem e para que estamos falando de matemática. Seria um pouquinho disso. Bom, eu acho que a Andressa, ela traz uma pergunta muito importante, porque nós estamos num momento em que essas relações de poder, eu acho que elas até ficam mais explícitas,
né, da forma como nós estamos vivendo hoje. As feridas, eu acho que ficam mais expostas, mas é um momento de superação. Eu vejo isso muito claro na minha universidade, aqui no UFT. Eu vou dar um exemplo, assim, que eu acho que reflete bastante essa questão do poder, porque, olha, eu coordeno 2 cursos de matemática. Eu estou na coordenação do curso de matemática presencial de Arraias, e eu já coordeno o curso EAD desde 2015. O nosso curso EAD, que é feito em parceria com a UAB, né, com a Universidade Aberta do Brasil, ele tem uma abrangência muito grande no estado. Eu tenho polos, a gente tem polos de educação à distância, inclusive no Jalapão. Eu tenho um polo em Mateiros, eu conheço as comunidades lá de Mateiros, conheço a comunidade de Mumbuca. Já tive vários alunos da Mumbuca que atualmente não estão estudando mais matemática, acharam muito complicado, mas nós temos agora vários alunos das comunidades de São Félix, que também é no Jalapão. Esses alunos, eles conseguem cursar matemática à distância, com todas as dificuldades, são alunos de comunidade, têm dificuldades com celular, com internet, com tudo que se possa imaginar, mas eles já cursavam matemática dessa forma. E agora, os nossos alunos que são do curso presencial estão vivendo a experiência que eles já viviam, que eles viviam há bastante tempo, com todas essas fragilidades, né? Então, o que eu vejo é que essas relações de poder, elas estão meio que se diluindo, né? Porque os alunos do presencial, eles se achavam muito melhores. Existia esse preconceito de que educação à distância não se faz com qualidade. Os meus alunos do presencial sempre falavam isso. Professora, eu não sei como é que os seus alunos lá, sei lá, do Mumbuca, da onde que se aprendem matemática. Aprendem, e agora todo mundo está tendo que aprender dessa forma. Então, eu acho que a pandemia também traz isso, né? Ela mistura essas relações. Então, eu não sei ainda o que vai virar depois, né? Mas agora eu acho que a gente está vivendo esse patamar de que tudo está misturado. Então, existem relações complexas que nós ainda não conseguimos avaliar, mas hoje a gente percebe que os alunos do presencial e da EAD aprendem matemática dessa forma, e tá aí, né, tá aí para ficar. Eu acho que isso é muito importante. Maravilha, tem uma coisa legal que eu vou aqui complementar também, Alcione, é o seguinte, ainda tem a história que antes da pandemia havia já previsto, olha, até 20% da carga horária pode ser feita à distância, depois aumentaram, tal, não sei o quê. Quer dizer, os cursos de graduação presenciais podiam contar com uma parte da carga horária à distância, né? Ou alguma iniciativa híbrida, ou para poder complementar alguma atividade aqui e ali de maneira mais periférica e tal. E aí, muitos professores se negavam quase a se enveredar por isso, porque achavam que não ia funcionar, e eles também tinham uma certa indisposição ou indisponibilidade para poder aprender um pouco sobre a questão do uso de tecnologias, de plataforma. Alguns professores não se sentiam à vontade, e meio que isso ficou no ar e sempre resistindo. Agora veio a pandemia, deu E o inverso também. É uma loucura, né? E o inverso também era verdadeiro. O curso à distância tinha que ter um momento presencial, né? Que era o momento dos polos, com os tutores. Eu tenho uma experiência de quase 10 anos de ensino à distância, ensino superior, no caso, à distância. O que a gente percebe, talvez, considerando o que vocês duas falam, é que muito se tinha medo por não se conhecer a pessoa. Mas não existe isso. Eu conheço meus estudantes que eram à distância, igual conhecia os presenciais. E agora, isso desestabiliza esses argumentos, né, porque não tem outro jeito, é a forma que a gente tem, né, e ainda estamos caminhando, porque o remoto está acontecendo, mas EAD mesmo precisa de um planejamento muito bom, e isso ainda estamos bem engatinhando. Por enquanto, estamos dando aula remota, né, mas estamos engatinhando para um planejamento à distância, que dá essa autonomia para o cara não ter internet 100% do dia, mas se planejar para realizar a sua atividade, ter autonomia para salvar o texto, estudar sozinho, fazer as atividades, etc.
Agora, uma pergunta, eu vou agora fazer uma chipada. Eliane e Alcione, vocês sabem o que é uma chipada? Eu sou um velho senhor, eu descobri outro dia. Mas chipada é quando você junta duas coisas, sabe? Você tipo assim, ó, esse momento agora com Eliane e Alcione, a gente pode chamar o momento Elione. Elione é uma chipada. Sabe como é que é? Então eu vou dar uma chipada em algumas perguntas aqui, meio que misturando tudo, que é o seguinte, o Luciano, olha só que bacana, o Luciano fala o seguinte, ó, o meu TCC é sobre os sistemas de medidas no cultivo de arroz. Então gostaria de fazer 3 perguntas para a Eliane, que eu vou transformar em também pergunta para a Alcione, está na minha chipada aqui. A primeira é: onde encontro a monografia da Elia Wang, né, sobre o cultivo de arroz? Então, essa é uma primeira pergunta. Ele complementa: quais os artefatos encontrados? Terceira: foi possível encontrar algum sistema de medidas ou para medir a área do plantio ou para a produção final? Então, essas são as perguntas do Luciano, são bastante específicas sobre o trabalho dele, mas aí que eu vou dar agora a minha chipada aqui. Ao mesmo Luciano tempo, é da comunidade de Bonito, viu? Do Piauí, viu? Olha, show de bola. Aí olha só. O Luciano, eu presumo que ele está fazendo um TCC, ele está fazendo licenciatura em matemática. Sim. Luciano, coloca aí no chat. Então, defesa assim, 16. Pois é, então, Alcione, veja bem, olha que bacana, a gente está encontrando trabalhos de conclusão de curso que já estão nesse nível de investigação, né, etnomatemática. E aí, então, eu queria meio que juntar, quer dizer, enquanto tem para Eliane, tem algo bem mais específico sobre a pesquisa do Luciano, eu queria levantar uma outra ponta para Alcione colocar. A fala dela foi sobre a formação de professores, a questão da etnomatemática na formação de professores e um contexto de utopia. E aí eu pergunto o seguinte: se a gente imaginar que a utopia é uma tremenda forma da gente resgatar a totalidade do real, digamos assim, vamos colocar assim, uma maneira de tentar extrair do real, da possibilidade real o máximo possível, esse real possível no momento, para você, Alcione, da etnomatemática dentro da licenciatura, você acha que a gente está encontrando espaço na universidade? Quer dizer, quão distante a gente está do ideal da questão da presença da etnomatemática e da consideração desse tipo de pesquisa na formação de professores? Você pode ou falar da Federal de Tocantins, ou se você quiser falar de modo geral, fica a seu critério. Então vou deixar aí, essa é a minha chipada. Essa é a chipada, eu juntei tudo, deixar para você e para a Eliane responderem aí essa pergunta do Luciano e do Matias, tá? O TCC de Hélia foi defendido em 2019 na Unilab, tá? Ela fala sobre, eu falei ontem, né? Sobre a etnomatemática do arrozal, tá? Eu posso mandar para você, eu estava aqui buscando o link e posso mandar para você, no primeiro momento que eu encontro aqui, mandar para você, tá? Existe um sistema de medida bem próprio do sistema do arrozal, inclusive quando eles pegam aqueles fechos de arroz e eles botam em que eu não vou saber te dizer agora, no momento, por isso que eu vou mandar para você o link, ele bota em um tacho que é o qual eles pesam ou medem, né? Porque é a partir daquele fecho que eles trazem. Então, há um sistema de medida próprio, sim, daí, inclusive, com um nome próprio. Aí ela estava só focada, ela não estava focada em buscar quais eram os artefatos, nem tão poucos direcionadamente artefatos, e sim ver como é que eles faziam para medir aqueles
o arrozal deles, né? Então, por isso mesmo que eu vou estar mandando para você ainda agora à tarde, tá? Isso aí você aguarda, porque eu vou buscar o tempo que vai estar, eu vou estar aqui buscando. Ele tá? espera, depois você manda. Também. Fique tranquilo agora, depois você manda para ele. Tá certo. Se quiser depois, até a gente coloca na descrição. o Luciano, ou na descrição do vídeo, ou se o Luciano quiser, escreve para Matemática Humanista, manda um e-mail para a gente, aí eu repasso para a Eliane, Eliane vê com calma, prepara os links, e aí ela já manda para você direto, Luciano. Tá joia? Ele é meu co-orientando. Luciano, sim, que ótimo. Que ótimo. Rapaz, isso aqui é uma... Todos se conhecem aqui. Todos se conhecem aqui. Isso aqui é uma aldeia global. Andressa Prado está nacionalmente pegando no meu pé. Andressa, nós estamos ao vivo. Não faça isso, Andressa. Mas vamos lá. Alcione, manda ver. Diga aí. Vamos lá. Eu tenho certeza que a utopia, ela perpassa, inclusive depois que eu gravei o vídeo, eu e a Oleniva andamos conversando um pouquinho sobre essa questão da utopia. Eu quero explorar mais essa ideia da utopia dentro da etnomatemática, porque eu vejo que a gente sonha, né? A gente sonha sempre com o que a gente quer trazer para a universidade. Inclusive, na minha tese, eu falo sobre ecologia de saberes, né, do Boaventura Souza Santos. Eu faço essa relação, né, da etnomatemática com a ecologia de saberes. E depois da minha tese, acho que eu apresentei a tese no início de 2016. Em setembro foi o Congresso Brasileiro em Goiânia, né, de etnomatemática. Eu vi a Auleneva, eu lembro de ter visto a Auleneva, mas a gente não chegou a conversar naquele congresso. E eu conheci o professor José Jorge, né, da UNB. Depois a gente começou a conversar, ele veio para a UFT e ele trabalha com um projeto muito interessante que a gente tentou trazer para a UFT, mas foi bem num período muito complicado, que ele fala do encontro, não é encontro de saberes, é encontro... Esqueci o nome do projeto. É encontro de saberes, não é ecologia de saberes, é encontro de saberes. E o projeto dele, que ele tinha até uma ajuda de uma fundação internacional, tudo, trazer os mestres dos saberes para dentro da universidade. Mas não trazer como um pé descalço, não. Trazer como se fosse um professor doutor, né? Ele trabalha muito nessa perspectiva. Então, assim, foi uma proposta muito maravilhosa que a gente discutiu bastante dentro da UFT. Eu acho que agora a gente vai retomar. Tem algumas universidades no Brasil que já fizeram isso, né? O FMG, a Estadual do Ceará, de trazer o mestre para falar do conhecimento dele, porque ele é a pessoa, né, que sabe. Por exemplo, quando eu falo das louceiras aqui de Arraias, elas que conhecem toda a extração do barro, o trabalho com barro, a arte de fazer as peças, elas que sabem, elas que são doutoras nesse saber tradicional, né? Então, assim, e tudo isso que o José Jorge discute, que esse projeto discute, eu acho que é nessa perspectiva, a gente sonhar com uma universidade que traga esse conhecimento para dentro da universidade. E eu já vi que, por exemplo, na UFMG, que eu acompanhei algumas das propostas, que são disciplinas mesmo, componentes disciplinares, que é dado por um mestre tradicional, e que os alunos de vários cursos, medicina, sei lá, psicologia, matemática, vão lá aprender com ele, né? Então, assim, ele vai passar todo o conhecimento. Então, eu acho que é isso, é sonhar com essa possibilidade da gente ter esse encontro, né, de conhecimento, não só da matemática, mas eu acho que é na perspectiva transdisciplinar mesmo, de vários conhecimentos, de vários saberes dentro da universidade. É uma utopia, mas eu acho que a gente tem que sonhar com isso. Muito bom, Alcione, legal pra caramba. Tem aqui uma pergunta muito legal, queria fazer para vocês duas, que é do Zezito Gomes. O Zezito coloca o seguinte, como que as professoras explicam a relação
da pesquisa etnográfica, para um pesquisador que chega no local da pesquisa umedecido de outra cultura, ou seja, não mistura os espaços culturais. Quer dizer, aquela tendência que você chega com você tem uma outra referência, você não consegue ter um posicionamento mais êmico, mais interno àquela perspectiva cultural. Né? Talvez ele esteja perguntando mais nessa ética aí intercultural. Começa aí, Eliane. Ok. Olha só, Zezito, eu vou trazer Clifford Geertz para você, para poder falar sobre a piscadela, né? E falar do cuidado que a gente precisa ter de não estar, a gente está na cultura, tá? A gente está inserido da cultura, mas a gente não é da cultura. Então, para a gente falar sobre etnografia para uma pessoa de fora, né, que está entrando naquele espaço, é a gente falar para a pessoa exatamente que ela precisa se perceber que ela é uma pesquisadora, ela não pode achar que ela é a pessoa da humanidade. O Biratã me dizia assim, você não é africana, eu pesquisando em Gana, né, você não é africana, então eu precisava, eu me apresento enquanto uma africana em diáspora, né, só que para falar da cultura deles, eu nem sou ganesa, para falar da cultura ganesa, eu preciso estar de cá olhando. Então, acho que seria um pouquinho disso, eu falar para a pessoa que ela emerge na cultura, tá? Mas é igual se fazia uma pesquisa participante. Você faz a imersão, tá? Mas você tem que saber o que o outro vai trazer para você. Não é você trazer para o outro. Porque você tem que se colocar na posição de que você vai buscar a resposta, não você já trazer respostas suas para o local. Então, acho que eu diria para a pessoa isso, né? Pense nessa questão da transformação da cultura e se veja num espaço para absorver a cultura e não no espaço para você levar a sua cultura para o outro, né? E tomar cuidado, inclusive, na hora que for fazer a transposição didática para que a gente não inverta os processos. Maravilha. Alcione, você complementa? Complemento. Bom, eu vou falar da minha experiência, né, enquanto pesquisadora com as comunidades quilombolas. Nós temos um movimento, e esse movimento eu acho que é um movimento nacional dessas comunidades, que hoje eles consideram que eles têm que aceitar o pesquisador lá na comunidade. Né? Então, depende muito do tipo de pesquisa que vai ser feito, a forma como esse pesquisador vai entrar na comunidade, porque eles reclamam muito, eu participei de alguns momentos, assim, até meio dramáticos, deles reclamarem que o pesquisador vai até a comunidade, faz deles um objeto de pesquisa, e depois sai de lá, publica tese, publica livro, publica N coisas, e nunca mais volta na comunidade para saber nem como a comunidade está. Né? E muitas vezes, as nossas comunidades quilombolas, elas carecem de energia, elas carecem de saúde, elas carecem de educação, elas carecem de coisas básicas. Né? Então, assim, eu, enquanto pesquisadora, chegar lá, me considerando o máximo, né, da cultura eurocêntrica, que vou lá buscar todo o conhecimento e sem me preocupar com essas pessoas que estão na comunidade, isso é muito grave. E eles não estão aceitando mais isso, né, eles querem participar, é aquilo que eu falei sobre o encontro de saberes, eles querem também vir para a universidade trazer o conhecimento deles, não só nós irmos até lá buscar o conhecimento e trazer para a universidade, sermos, na verdade, o porta-voz do conhecimento deles. Não, eles querem ocupar as universidades para falar do conhecimento que eles têm. Então, isso, eu acho que tudo passa pela questão do respeito, né? O pesquisador, ele tem que chegar, onde ele chegar, com todo respeito, porque ele está entrando num território que não é a sua cultura, né? Ele pode admirar, ele pode gostar, mas ele não é membro daquela comunidade, então ele tem que ter o máximo respeito em ser recebido, né, em ter a porta aberta. Por exemplo, essa senhora uma das
senhoras que é participante da minha pesquisa, a primeira vez que eu fui procurá-la, eu fui muito maltratada, ela não queria nem me receber, né, porque ela já estava enjoada desse tanto de pesquisador que vai lá e fala e não faz nada por ela, né, pela pessoa dela, não a ouve, não enxerga ela como um ser humano, além de todo esse saber que ela tem, que ela transmite, ela é um ser humano, né? Então ela tem que ser ouvida. Então acho que essa é a questão, nós temos que ter esse respeito. Mesmo sendo pesquisadores, nós não podemos perder o respeito pela pessoa, pelo outro, a questão da alteridade mesmo. Sim, maravilha. Eu queria fazer uma outra chipada aqui de uma pergunta que ontem, na verdade, tem tudo a ver com isso que a Alcione falou agora, por isso que eu estou meio que juntando rapidamente aqui, que seria o seguinte, a Maria Cecília Fontinato, ontem, ela complementou assim, com o seguinte, olha, como evitar ver somente matemática quando os saberes são transdisciplinares e muitas vezes nem são tidos como matemática pelas pessoas do grupo estudado, né? Então, essa foi uma colocação que Maria Cecília fez ontem, e eu vou dar uma complementada, uma chipada. Porque, na verdade, isso que Alcione falou, né, da gente ter muito respeito, né, quando a gente vai, eu acho que a gente tem que ter respeito, e é um grande, além do respeito, também uma questão do tempo, a importância do tempo de amadurecimento desses entendimentos, porque a verdade é que quando a gente chega numa outra cultura, ou você está observando algo, aquilo que você começa a perceber, que você destaca, como você significa aquilo que você vê da outra cultura, é muito amalgamado e muito formado pelas suas referências da sua cultura. Aquilo que você identifica do outro, você identifica pela similaridade do que você presume ser igual ao seu. Ou seja, até o entendimento respeitoso do outro, por vezes, ele tem muita dificuldade ainda de ser fiel, se for muito leviano, se for muito rápido, se for muito breve essa análise. Eu acho que não há um tempo de haver um amadurecimento para você realmente talvez conseguir se colocar dentro como parte daquilo. É muito... Eu não sei... Eu acho que é isso que seria um ponto que a Maria Cecília colocou falando da matemática. Né? Quer dizer, a gente às vezes fala assim, olha, eles estão fazendo uma coisa de matemática e eles não estão nem... Estão fazendo, né? E que é o que ela está falando dos saberes serem transdisciplinares. A gente que vai chamar de matemática pela afinidade do nosso reconhecimento, né? O que vocês acham disso? Eu estou viajando na maionese? Você não está viajando, né? Aliás, estamos viajando na mesma maionese. É isso. Isso com certeza. Isso porque eu acho que é muito mais do que isso até o que acontece nas outras culturas que não a nossa, tá? E que a gente vai fazer pesquisa. Alguma das vezes, ela não está dialogando com nada daquilo do que a gente está trazendo, a nossa interpretação é que faz isso. Mas isso porque, por isso que eu fiz questão dessa nossa conversa hoje ser tica de matema, tá? Isso porque alguma forma, alguma técnica que ele tem de pensar, de calcular, de formatizar, de informar, então, é alguma tica de matema, tá? Não é a matemática que a gente está vendo, não é a matemática da nossa cultura, é alguma que ele pode não reconhecer enquanto matemática, mas é uma tica de algum matema, tá? E aí eu vou trazer, vai estar o link desse material daqui aí, vai estar o link da minha dissertação, no qual era esse o cuidado que eu tinha, porque eu fui observar os ganeses tecerem, né? E aí eu observava matemática em várias coisas, e que não era o que eles estavam fazendo. Agora, eu tive uma parte que eu fiquei junto com os tecelões nas ruas.
E outro momento, eu fui estar na universidade onde tem um curso de TA. No curso de TA, eles enxergavam que eu estava enxergando, lógico, porque era assim que eles faziam transposição do pensamento dos tecelões para essa discussão de gráfico, de estrutura, tá? Então, eles tinham. Mas cá, quando um tecelão foi me ensinar a tecer, eu perguntei para eles por que as crianças só teciam panos pequenos, né? E os adultos teciam os panos grandes. Aí eles falaram que os panos são proporcional ao nosso pensamento. Quando a gente é pequeno, a gente tem uma forma de pensar curto. Então, por isso que o tecido eles fariam pequeno. E quando a gente cresce, amadurece, é lógico que a gente teria um longo. Pois é, o período que eu passei lá, eu só consegui fazer um tecido curto, medindo, pensando. Aí eu diria, então, meu pensamento é de uma criança, né? Porque eu não consegui fazer o que para eles era o que um adulto conseguiria. Mas, não, eu fico na tranquilidade que é porque o que eu estava fazendo todo o tempo fazia, media, saía torto, eu trocava, e ele não, tá? Ele não tinha essa matemática, essa tica de matema com o mesmo pensar eurocêntrico que eu tinha. As medidas minhas eram todas nesse sentido, bem diferente da deles. Então, eu acho que muitas das vezes eles não estão fazendo essa matemática bem colocada por você, Cecília. Cecília é uma queridíssima, tá? Um abraço forte, Cecília. Então, bem colocado com essa matemática entre aspas. Não, eles têm outras ticas de matema, eles têm outras matemáticas, eles têm outras formas de pensar, tá? Eles estão, naquele momento, tecendo para o mundo, enquanto a gente está tecendo valores bem quadrados e muitas das vezes engaiolados. Tem um comentário de Ana Priscila aí na coisa que faz essa relação, porque a Alcione traz o seguinte: a transdisciplinaridade é a própria utopia, não é isso? Não é isso que você comenta? Então, a transdisciplinaridade é o pensamento utópico e esse é o desafio, é essa preocupação que Cecília tem, e eu acho que muitos pesquisadores de etno e professores também, né? Como tratar transdisciplinaridade, como desenvolver transdisciplinaridade, né? Como fazer isso? Esse é o desafio, essa é a utopia. Deixa eu colocar mais um pouquinho. Desculpa, deixa eu colocar mais um pouquinho. Eu acho que é mais do que transdisciplinar, ela é transcultural. Também. Ela é transcultural porque ela nem disciplinariza. Ela atravessa culturas, né? Muitas vezes. E a gente é que traz para cá, para dentro, né? E dá uma modeladazinha, que às vezes... Aliás, modelada não, porque se eu falar modelar, é pejorativo até eu dizer isso. Eu acho que é trazer cá para cá e acaba colocando em gaiolas. Eu acho que algumas vezes, quando a gente faz transposição didática, e eu estou falando isso olhando para mim, olhando para meus trabalhos, tá? Então, a gente fala da nossa cultura, a gente traz para a nossa cultura. Maravilha. Eu queria trazer aqui uma colocação aqui bacana, rapidamente, aqui do Luiz Alvarez. Luiz pergunta o seguinte: quais são as medidas não convencionais mais usadas por agricultores, né, em seu cultivo, plantações, né, que se pode implementar, né, nas aulas de matemática? Então, essa é uma pergunta interessante, que é bastante específica sobre a questão da etnomatemática em sala de aula, e aí eu vou rapidamente aproveitar essa pergunta apenas para chamar a atenção de que o nosso próximo programa, olha que bacana, é com a Ana Priscila Rebouças e a Gabriela Conrado. Elas vão falar justamente sobre experiências etnomatemáticas na sala de aula de norte a sul, né? Olha que bacana, isso aí vai ser na sexta-feira, agora 15 horas, e no sábado, aqui na Matemática Humanista, a gente vai fazer o nosso super debate, às 10 horas da manhã, conversando com elas. Então, estou só falando isso porque a pergunta do Luiz Alvarez, né, que como tem uma questão da sala de aula, Luiz, vem aí na sexta e no sábado, a gente vai falar bastante disso, mas eu acho que essa questão das medidas não convencionais mais usadas por agricultores
Não sei se a Eliane quer dar um pitaco, o Alcione também. Eu quero falar um pouco da transdisciplinaridade, depois eu falo da medida. Eu queria falar um pouquinho dessa questão que, quando você fala de conhecimento transdisciplinar, toda pesquisa que você faz, mesmo você, enquanto pesquisador, olhando como matemática, não é só matemática, né? Claro que não. Por exemplo, no caso das louceiras, elas têm um processo de queima das peças, que elas, no caso da senhora que eu pesquisei, a dona Pretinha, ela faz o forno, ela constrói o forno, e ela coloca as peças lá dentro para queimar, e ela sabe o tempo que as peças têm que ficar queimando. Então, é um conhecimento, na verdade, de química e física, porque ela sabe qual é a coloração que as peças têm que ficar para que ela abra o forno e saiba que as peças estão realmente queimadas, né? E aí eu perguntei a ela, né, como ela sabia, né? Porque é um processo muito longo, de 12 horas. Como que ela sabia? Ela falou que tinha, né, um segredo dela olhar a coloração da peça e saber que a peça não ia mais quebrar, né? Que a partir daquela queima que ela estava fazendo, a peça não ia quebrar. Como a senhora aprendeu, dona Pretinha? Através do olhar. Quando eu falo do olhar, é muito importante, porque os mestres, eles não ensinam os seus filhos como nós, né, um processo didático. Olha, agora você vai fazer isso aqui, a partir daqui você vai fazer isso. Não, a criança, ela tem que olhar todo o processo, né? Esse processo deles é todo através da observação, não é um processo didático. O pai não ensina o filho, ele pede para o filho observar o processo da forma como está fazendo. E são o processo da oralidade, né? Eles passam de uma geração para outra geração e assim sucessivamente. E são conhecimentos muito mais do que disciplinares, não são processo didático que ninguém ensina a ninguém, e está relacionado à cultura deles, né? Então, matemática, nós é que olhamos e vimos aquilo como matemática, mas para eles não é matemática. E tem muita relação com a beleza, né? Que aí a Oleneva sabe, tanto que eu gosto da questão de relacionar com a arte, estou começando esse processo de pesquisa, porque eles querem, né, elas querem que as peças sejam muito lindas, tem que ter beleza. A beleza é fundamental. E aí a relação, né, da geometria que a gente enxerga, né, mas eles não enxergam, eles enxergam como peças que tenham beleza, né? A beleza é fundamental para esse artesanato, essa arte que eles fazem. Inclusive, quero pontuar uma questão que, como eu falei do Encontro de Saberes, quando eu estive na comunidade Mombuca, eu conheci o Antônio Bispo, que é um pesquisador que não é formal, não é da academia, inclusive tem um livro publicado dele, que ele fala dessa questão dos saberes, e ele falou para mim: professora, como que você quer ensinar matemática para os alunos aqui do Mombuca da forma como vocês fazem matemática? Essa matemática para nós não importa. Aqui a gente produz as joias de capim dourado, você tem que trabalhar com essas joias, e não ensinar essa matemática que vocês ensinam, porque aqui os nossos alunos não vão se interessar por essa matemática. Então, assim, são coisas muito fortes, né, que a gente observa nesse olhar que eles têm em relação à nossa matemática. Eles, às vezes, nos colocam numa saia justa. Como que você vai ensinar matemática se aqui as pessoas já trabalham com matemática praticamente desde que nasce, nas formas simétricas das joias do capim dourado, né? Então, é bem complexo, confesso. Maravilha, olha só que fantástico, olha só, muito bom, muito bom, muito bom. Queria trazer aqui uma... Ô, Matias, deixa eu dar um pitaquinho só nesse... Pitaque, Eliane, dê aquela pitacada, vamos lá. Olha só para a resposta bem direta para Luiz, quando ele pergunta como implementar as medidas em aula de matemática, essas medidas de passo, que a gente traz, os camponeses têm, né? Que são as medidas que não é da medida internacional. Então, elas são, inclusive, eu volto a trazer o trabalho do orientando de Cristiane Cope, do Stoke, que inclusive,
ele aponta isso, e eu digo que aqui na feira a gente também faz isso, e que minha avó media o tecido assim, né, 1 metro do nariz, né, fazia isso, o pé, uma passada longa era 1 metro, né, então, media quantos passos dava para poder saber qual a medida da casa. Então, uma forma de você poder iniciar essas medidas em sala de aula seria dessa forma, para em seguida começar com as medidas internacionais, né? Eu acho que essa é uma sugestão que eu trago. Maravilha, Eliane. Luiz, então tá aí, pergunta respondida. Olha só, agora momento comentário. Ana Priscila está colocando assim: Matias, eu na chiparia essa questão da professora Cecília com a utopia abordada pela professora Alcione. Ainda é muito difícil abordar a etnomatemática de forma transdisciplinar na própria universidade. Perfeito! Muito bom. A Márcia Leal está dizendo que concorda também. O Zezito está dizendo que está adorando o programa. O Ezequias também. O Ezequias Cacela é lá de Angola. Grande Ezequias, um abraço para você. Aí já é noite, a gente está dando boa noite para você então aí. O Rodrigo Martins está colocando: é muito comum na EJA as educandas e educandos chegarem com certos traumas da matemática, dizendo que não sabem nada e muitas vezes trabalhando com exímio em seus cotidianos e nas suas profissões. São pedreiros, feirantes, artesãos, pessoas que trabalham diariamente com matemática, porém, infelizmente, tiveram seus saberes invalidados ou não valorizados em algum momento da vida escolar. E toma na vida 10 na escola 0, da Terezinha Carraé. O texto, o rapaz, ele não passa. O tempo passa, mas que texto que está aí, né? Olha que legal. Aí lá vai eu pitacar outra vez, Matias. Pitaque. Vamos lá. Olha só, Rodrigo Martins, foi exatamente assim que eu comecei a tratar da etnomatemática sem saber que eu estava tratando da etnomatemática. Porque em São Francisco do Conde, isso inclusive tem no meu, não sei se está no meu mestrado ou no meu doutorado escrito. Em São Francisco do Conde, a Secretaria de Educação, na época, ela tinha a proposta da gente tratar dos estudantes a partir da aprendizagem, não apenas do ensino, né? A resposta era que eles aprendessem, tá? E, para tanto, subsidiava de todas as formas o que a gente pudesse estar necessitando. E aí, eu perguntando para eles, porque eles tinham evadido, outros tiravam nota baixa, não gostavam. Eles responderam essa questão, né, que Terezinha Carraé sistematiza muito bem. É porque eles eram feirantes e outros eram pescadores, e não tinha nenhum problema na sala de aula, nunca ele conseguia fazer uma operação. A professora nunca entendia o que ele estava falando. E aí a gente começou tendo essa questão de ter uma aula, de ter um semestre aulas na feira, na maré, só de campo, só rua, e eles, cada dia eu saía e eles anotavam, né? Então, eu acho que foi a minha experiência, que vai ser impossível um dia esquecer, mais rica nesse sentido, porque primeiro que eu tinha o gás da ousadia de você levar estudantes de quinta série para a rua, na época era quinta série mesmo, que agora é 5º ano, de você ir para a rua e de você todos os dias a aula, você primeiro ir para a feira, deixar os que trabalhavam na feira, deixar eles com o pai trabalhando e os outros anotando. E aí os que trabalhavam na maré, no outro dia era para a maré, a gente ia para a maré, via eles pescarem, eles falavam de coisas que eu não sei até hoje, tá? A percepção que eles têm a partir de que maré está, que maré não está, como é que a maré que diz se vai sair siri naquele período, se não vai sair, se vai naquele buraquinho que ele estava vendo ali, ele dizia se é sair, se é ter ou se não é ter. Então, foi a partir desses diálogos. E eu acho que, portanto, a gente precisa aprender a validar. E isso aí foi que me fez, inclusive, a começar a discutir e perceber essa matemática, e aí eu vou para a matemática da dança e do toque no Ilhaie, aí eu vou para a matemática das tranças, que é na organização do Omidudu, aí eu no CEAPRO, aí eu vou trabalhar com as trabalhadoras domésticas, a matemática que elas têm no dia a dia, mas foi muito a partir desses feirantes e desses fazeres diários que eu comecei também a essa percepção de que aquilo ali
havia o que havia de matemática. Maravilha, olha só. E toma o cuco, deixa o cuco, Eliane. Tem um cuco aí que tá doido pra cucar. Deixa cucar, Eliane. Aí, ó, isso a gente vai lembrar, a gente vai rir daqui a uns aninhos, no próximo Congresso Internacional de Etnomatemática, a gente vai estar junto e vai lembrar desse cuco, Eliane. Deixa o cuco. Aí, olha só, temos aqui, olha, a Andréia Ramos está falando aqui que trabalha com o projeto Etnomatemática na socioeducação através do artesanato de papel. Sou pedagoga e me deparei com a especialista na escola que não sabia o que era etnomatemática. Olha só, para você ver como é importante, né, a gente ter esse tipo de evento, a gente proporcionar, por vezes, eu sei que tem muitos pesquisadores na área muito envolvidos com isso, mas eu acho tão importante, às vezes, por vezes, propor caminhos mais para iniciantes, talvez um pouco mais ingênuos, aparentemente superficiais, para aqueles que têm maior experiência na área, mas a gente tem que ter uma sensibilidade da importância que né, esse início, esse cuidado em receber as pessoas que não estão familiarizadas com o tema e que precisam conhecer, às vezes, coisas que a gente está cansado de saber, entre aspas, mas que não é senso comum. Eu acho que a luta é pelo senso comum também, principalmente. Então, muito importante falar isso. A Emília coloca uma pergunta interessante. Ela pede novamente para a professora Eliane repetir a diferença entre descolonidade e decolonidade. Foi algo que ela falou na apresentação de ontem. Ok, já agora? Olha só, Emília, eu vou trazer para você a partir do princípio e você não vai mais esquecer. A colonização foi uma fase, né? Então, a colonização, quando acaba, a negação de colonizar é descolonizar, tá? Então, se a gente apenas descoloniza, a gente está observando os valores que existiram nessa colonização e negando eles, tá? Quando se a colonização passou, e aí ela deixa, aí a gente não esquece, acabou a colonização mesmo, mas a gente não esqueceu do que aconteceu com ela, né? Porque ela deixa uma mazela maior, que é a colonialidade, ou seja, ela deixa impregnado tanto no colonizador, quanto no filho do colonizador, e quanto nós que fomos colonizados. Então, ele deixa na gente uma mazela. E essa mazela, que é a colonialidade, ela se dá para a gente mudar esses valores, a gente não cabe mais a gente ficar apenas apontando. Houve o período da colonização. Não se comporte mais assim, porque esse foi o período da colonização. Esse aí foi do colonizador. Não cabe mais a gente estar apontando isso, não cabe. Cabe a gente apontar sim, mas cabe a gente, além de a gente apontar, a gente ter ação para, tá? E quando a gente tem ação para isso, a gente está decolonizando. Porque descolonizar, já negar o período da colonização, porque o 10 é negação, tá? Então, negar o período da colonização só já não basta. Então, a gente precisa usar processos para poder estar dando continuidade a outros valores que não preserve, que não continue, que não permaneça o que aconteceu no período colonial. E aí é decolonizar. Tira apenas esses. Maravilha. Alcione, algum pitaco? Não, eu não vou dar pitaco, não, que essa área aí, acho que é da Eliane, ela falou muito bem, eu acho que ela sintetizou bem essa relação entre a descolonização e a decolonização. Maravilha. Acho que está ótimo. Show de bola, maravilha. O pessoal está gostando da beça, está falando aqui, boa tarde, está todo mundo curtindo, eu estou muito feliz aqui, o pessoal está gostando, falando da matemática humanista, olha que bacana, que tem aproximado nossos ídolos da educação matemática, ao mesmo tempo traz novas referências, olha que incrível, muito carinho aí com vocês, está todo mundo curtindo, olha, Eliane e Alcione estão com a bola toda,
Ó, o Maicon falando, tá todo mundo do Brasil inteiro aqui curtindo, a Alessandra, só compartilhando carinho, porque isso aí é muito importante para a gente. Né? Eu queria colocar aqui uma pergunta do Ogli. O Ogli fez uma pergunta que, na verdade, ele fez essa pergunta ontem. E aí eu queria colocar, ele fez aqui de novo hoje, e eu vou colocar agora aqui na tela. Deixa eu só localizar, porque isso daqui às vezes, menina, entra aqui um monte de perguntas ao mesmo tempo. Achei. Que é o seguinte, ontem em algum momento na fala, não sei se era, acho que era da Alcione, agora eu não lembro se era da Alcione ou se era da Eliane, agora eu não lembro, que falava assim, as atividades matematizadoras podem ser consideradas um etnomodelo, né, da etnomodelagem de Rose e Oren. Eu posso responder. Alcione. Não, mas vai lá, Alcione. Posso colocar? Eu coloquei na minha apresentação, inclusive, porque foi uma das atividades que meus alunos desenvolveram na disciplina de etnomatemática, que era a pergunta qual era a atividade matematizadora da comunidade, né, que ele ou viveu ou teve contato, e aí apresentei algumas dessas atividades que foram relatadas por eles, né, que é a questão do tamborete, o balaio, a casa, né, de barro, né, barreada. E quando o Hogley pergunta, realmente tem tudo a ver com o etnomodelo, mas naquele momento, a referência que nós tínhamos em 2017, né, que foi quando a disciplina foi ofertada, era um texto do Bill Barton que fala sobre essas possibilidades na etnomatemática. Uma delas era a atividade matematizadora. Nós lemos aquele texto, refletimos sobre aquele texto, e a partir daí os alunos foram buscar essas atividades nas suas comunidades. Então, hoje, né, em 2020, se eu fosse falar de novo sobre isso, eu já ia usar, inclusive o Milton Rosa, ele teve aqui em Arraiz o ano passado, ele até fala disso lá no Vem Brasil, que ele veio para uma defesa de uma orientanda minha do mestrado, que falou sobre o etnomodelo dos muros do cemitério de Arraias. Olha que interessante. O muro todo de pedra, então ela falou sobre isso, e o Milton Rosa veio para a defesa dela. Então, hoje, eu já usaria essa referência do etnomodelo. Não usaria, talvez, o texto do Bill Barton, usaria, mas não com essa perspectiva, né? Então, foi naquele período, em 2017, foi o que a gente refletiu e o que a gente usou, né? Um relato daquela época. Temos aí, eu coloquei um comentário do Jerônimo Sanches, aí ele fala que está gostando muito dessa formação e reflexão sobre essas temáticas todas, e ele fala que vai ser ótimo aplicar todos esses conhecimentos nas aulas de matemática lá na Universidade de Namíbia, em Angola. Olha que bacana. Que legal. Muito bom, é bom demais. Isso aqui, gente, eu fico tão feliz, cara. Pô, olha, o pessoal manda... Tem doido mandando suspender vacina, mandando fazer... A gente fica deprimido, mas aí, de repente, vem um post desse, enche a gente de amor e apaga do nosso coração. Jerônimo, é um prazer enorme, inclusive o prazer será a gente estar continuando, porque na ULAM, né, a gente tratou da etnomatemática de Angola, e aí a gente, além de tudo isso que a gente trouxe também Sona, né, e aí acho que com certeza não vai ser um prazer para você estar aplicando isso, não. Para nós que seremos, o prazer enorme de estar aprendendo mais e mais, cada vez mais com vocês. Maravilha, olha só que bacana. Temos aqui tantas colocações bacanas. Olha, um monte aqui. Carlos, enquanto você procura... Eliane, vamos falar rapidamente sobre o GEPEN? Rapidinho. Vamos. Ai, que ótimo. Você não falou do GEPEN ontem. E depois reclama, você não falou do GEPEN. Olha só. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, inicialmente, Carlos também. A Olineva, ela também é membro do GEPEN. O GEPEN é o Grupo Interdisciplinar de Estudo e Pesquisa em Etnomatemática, tá? E aí, quando vocês estavam falando todas as relações existentes desse fazer matemático,
hoje o GEPEN tem uma pesquisa na comunidade quilombola do Monte, e que a nossa perspectiva nessa pesquisa é levantar os saberes e fazeres a partir dos mestres de saberes, tá? E levar para a sala de aula. O GEP, ele nasce... Qual foi aquele congresso, Olineva, que nós fomos e... Eu nem lembro. Aí, eu, você, Ana e a Marcele. Tá? Aí você sabe que a gente é angustiado porque na Bahia não tinha nenhum grupo que discutisse etnomatemática. Então, nós começamos, e não tínhamos nem local mesmo para poder a gente se reunir, né? Mas o que a gente tinha certeza era de que a gente precisava discutir essa etnomatemática, todos os saberes e fazeres existentes aqui nessa nossa Bahia, nesse nosso mundo, e que não tinha um pesquisador que estivesse voltado para isso, né? Aí começamos a nos reunir, depois eu passei no concurso da Unilab, aí fui para a Redenção, aí institucionalizei o nosso grupo, né? Porque antes ele já existia, só não era institucionalizado. E depois vim para cá, para Malês, e aí a gente continua. E aí agora que ele vai ter um impulso agora, né? Vai se tornar mais conhecido, envolver mais pessoas. É com você, Carlos. Então, eu queria colocar aqui, tem aqui uma pergunta muito legal, que eu acho que dá pano para manga, e vou dar outra chipada bacana para a Eliane e para a Alcione, que é o seguinte: professoras, com esta demanda das escolas pensarem em seus currículos, apesar da BNCC, será possível trabalhar as dicas de Matema de forma sistematizada, socializando outras formas de saberes? Então, o que eu vou complementar aí, a pergunta da Claudene, porque já teve mais acima, só que não deu tempo de capturar a pergunta, a questão da BNCC, quer dizer, a questão do currículo. Eu acho que uma grande discussão que aí afeta, tanto quando a gente fala de educação matemática, a gente fala em pesquisa, e a gente quer trazer isso, pergunta sobre etnomatemática em sala de aula, né? A gente fala de formação de professores, a gente sempre tem, de uma maneira posta como condição de contorno, a questão curricular. Ainda mas tem uma referência prescrita de apoio curricular, como é a Base Nacional Comum. Quer dizer, a Base Nacional Comum, ela não é um currículo, ela é um documento de apoio à construção de currículos, que, porventura, na maioria dos estados e municípios brasileiros, isso aí já foi mais ou menos, esses currículos já foram mais ou menos produzidos, né? Quer dizer, acho que essa insistência em se falar da base tem muito a ver com outros planos, com outros intuitos, que eu não vou entrar aqui, senão a gente perde o foco. Mas o ponto que eu quero colocar é, sem dúvida, a BNCC, ela trouxe ainda que de maneira meramente prescrita, mas um mapeamento, eu diria quase que um engessamento de expectativas por ano escolar, em cima de um entendimento de habilidades e competências, que na verdade, essa teoria das competências e das habilidades, elas vieram primeiramente para poder combater a fragmentação disciplinar, e aí agora, quer dizer, a gente está... A sensação que eu tenho quando eu olho a base é que virou o oposto. Quer dizer, você virou... Veio fortalecer. Veio fortalecer agora a fragmentação cada vez mais. Agora são 1.567 habilidades na base de ensino fundamental e médio, 1.567 habilidades. Tá? Então, a questão é como fica, né, aí entrando dentro da pergunta da Claudene, que fala sobre a questão da BNCC e currículo. Para Alcione, como isso se relaciona com a formação de professores? Porque os cursos de formação de professores, agora no final de 2019, teve a resolução 2
do Conselho Nacional de Educação, que falou assim, olha, cursos de licenciatura, vocês vão ter agora que se reorganizar em função da Base Nacional Comum Curricular. Então eu vou dar um tempo para vocês passarem por uma reforma curricular, por alguns ajustes, né? Então, há um direcionamento nesse sentido. Então, eu queria perguntar para a Eliane e para a Alcione, e aproveitando a pergunta da Claudene, a BNCC, ao final de contas, quando a gente fala em tica de matema, esse engessamento, essa parametrização curricular, prejudica a questão da etnomatemática, desse estudo, ou da pesquisa, ou até mesmo no contexto da formação de professores? Quando a gente pega a BNCC, etnomatemática, e coloca uma do lado da outra, quer dizer, é assim, não é? Aí eu queria justamente que vocês discutissem isso. Eu tenho uma posição bem formada, mas eu queria ouvi-las sobre isso. Acho que vai ser bacana. E aí, Alcione, eu vou estar começando, tá? Mas tá eu vou, porque assim, como eu tenho uma ideia radicalizada da BNCC, né, de que ela veio justamente, Carla, você está totalmente correta, ela veio para fragmentar, ela não tem contribuído, não dá nenhuma contribuição para que a gente possa estar pensando em nenhuma tica de matema que não seja a mesma etno, tá? E essa etno é a etno europeia. Mesmo agora, São Francisco do Conde está fazendo a reorganização curricular, e nessa reorganização curricular, ela tem pautado a etnomatemática de forma que desde o primeiro ano a último ano, os estudantes consigam dialogar. É um trabalho muito grande, porque ela precisa dar conta da resolução 02, tá? Ela precisa dar conta disso, precisa dar conta da BNCC, e como é que, pensar na BNCC, a gente tem que ficar, vou fazer outra vez, eu vou citar o professor Biratan de Ambrosio, ele fala que não é negar a matemática, tá? É a gente ver outras matemáticas, então, não é negar para quem vai ter que lidar com a BNCC, infelizmente, para quem tem que lidar com a BNCC. A gente tem que lidar com a BNCC, e na BNCC, durante o processo daquelas habilidades, tratar essas habilidades com outras metodologias, tá? E aí, a gente usa a metodologia que for e pensa que a gente precisa estar dialogando com alguma teoria, e essa teoria vai ter que ser da etnomatemática, tá? Então, como a gente tem a etnomatemática quanto a teoria do conhecimento, para tratar dessa BNCC, a gente pega algumas habilidades com a metodologia que ele possa querer usar e trata com a teoria do conhecimento da etnomatemática. Não é um trabalho fácil, não é algo que a gente vai achar que é facilmente tratado na sala de aula, e que, portanto, precisa da formação de professores para lidar com isso, né? Precisa que os professores tenham vontade política para tratar com a etnomatemática, ou seja, com a estica da matema de várias etno, dentro desse olhar tão fragmentado, para não dizer outro termo forte e pesado, da BNCC. Verdade. Alcione, diga lá. Bom, eu também só engrosso a fileira, né, de crítica à BNCC, inclusive se a gente pensar, né, a gente perdeu muito espaço, né, a partir da BNCC. Nós, pesquisadores da educação matemática, pesquisadores da etnomatemática, perdemos espaço com a aprovação da BNCC. Mas eu acho que nós temos que ser resistência, né? Então, a nossa resistência, eu acho que se fortalece nisso. É difícil você conseguir trabalhar metodologias que sejam diferenciadas nessa perspectiva da BNCC? Claro que sim, né? Com certeza. Tanto dentro da educação básica, quanto dentro da universidade, que a gente tem que se adequar a essa resolução. Mas eu acho que a gente tem, sim, que se fortalecer enquanto pesquisadores da etnomatemática, levar isso para o nosso aluno, né, em formação, os futuros professores de matemática, sabendo que é um espaço de resistência, que é um espaço de luta,
que o currículo, ele, por mais que ele esteja ali sinalizado pela BNCC, mas existem estratégias que podem ser colocadas, né, dentro desse currículo, que sinalizam para você poder utilizar esse conhecimento que existe dentro das comunidades. Então, por exemplo, na experiência que eu tenho aqui, tem um professor da universidade que está trabalhando com aquele programa Escola da Terra, de formação para professores das escolas quilombolas, e que está usando, inclusive, um texto nosso, meu e do orientando meu, sobre a questão das medidas dessa comunidade. Então, assim, é um símbolo de resistência, de falar, não, os alunos vão trabalhar sistema de medidas, só que usando o sistema de medidas da comunidade quilombola. Então, acho que é por aí. É uma luta, uma batalha para que a gente não tenha a BNCC mais engessada ainda no nosso currículo, que não consiga fazer com que a gente respire, né, na etnomatemática. Agora, a brecha, Alcione, você fala da brecha, a gente ficou cada vez com menos espaço. Eu acho que a brecha que a gente tem ainda é na parte diversificada, né, que não é a base, né, a parte diversificada, que está junto da base, e nos itinerários formativos. É a forma que você vai tentar realizar projetos, pensar de um modo diferente, e que talvez seja esse saculejo político que a Eliane trouxe aqui, essa vontade política, essa questão de resistir à base, mostrando que 40% do que não está aqui, mas está aqui, ele é essencial à formação desses sujeitos. Maravilha. Olha aqui a Elaine falando aqui, olha, alguns acreditavam que a matemática não era para mulheres, olha aí, parabéns Eliane e Alcione. Olha, Elaine, vou te falar um negócio, a educação matemática no mundo inteiro, eu diria, tá? No mundo inteiro, mas no Brasil também não é diferente. Sempre, de modo geral, foram as mulheres que levaram nas costas a educação matemática brasileira, assim, eu falo isso com muita certeza, assim, a quantidade de gigantes, temos gigantes, homens, mas temos a quantidade de mulheres maravilhosas, educadoras matemáticas aí, que, olha, eu vou te falar, e tá aí mais duas, mais três, né? Eu que estou aqui de bendito é o fruto, não é isso que o pessoal chama? O pessoal tá falando aqui, Eliane e Alcione, assim, o pessoal fica falando aí no chat da minha caneca, que as pessoas querem essa caneca, que é um alvo, é um objeto de desejo da comunidade na internet. E eu só queria falar, o Leneva estava pegando no meu pé, falando que também quer uma caneca, que eu só fico enrolando. Eu só tenho uma coisa para falar para vocês. Não. Eu não vou dar minha caneca para ninguém. Vão para lá, suas descanecadas. Olha aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa aqui. A Fabiola fala que a BNCC nos dá liberdade para a construção. Uma coisa que eu queria colocar para a Fabiola é o seguinte: quando a BNCC chegou, houve essa história. Quer dizer, houve esse mapeamento enorme, porque a BNCC tem duas pontas. Uma ponta das competências gerais, para tentar sensibilizar o pessoal sobre a transversalidade e tal, mas quando você entra no documento, você vê a seçãozinha verde, a seçãozinha amarela, a seçãozinha roxa, que é da matemática. E aí tem uma história de que a BNCC ela é só 60%, que as escolas têm 40% para poder... Na verdade, o Fabiola, isso faz parte de uma retórica de convencimento. Quando a BNCC foi apresentada desde a sua primeira versão, que não tinha nem o nome dos autores ainda, né, que foi criada uma ferramenta na internet para a gente poder criticar. Não havia espaço para criticar o formato do documento, era só o texto. Trocar a habilidade A pela habilidade pelo... Então, assim, não houve uma discussão. E eu falo para vocês o seguinte, se eu falo assim, ô Leneva,
olha, eu paguei 60% da minha dívida com você, eu estava devendo um dinheiro para a Oleneva, e aí eu paguei 60% da minha dívida para ela. Aí eu paguei R$30, foi 60% da minha dívida. Quanto que eu estava devendo? Bom, aí você faz uma regra de 3. Se você sabe que 60%, né, é 30, eu estava devendo 50 pratas para a Oleneva. A regra de 3 funciona bem. A questão é que a base, quando eu falo que a base é 60%, em currículo, queridos, não há regra de 3. Não há uma matemática de construção de uma identidade de escola e de formação a partir de um mapeamento ou de uma sugestão substantiva de conteúdos, uma lista de coisas a serem alcançadas. Então, o que está acontecendo hoje, Fabiola, só para você ter uma ideia, é que as pessoas viram que não tem mais nem tempo possível para dar aquilo, e agora há pessoas que estão se adaptando e vendendo serviços de uma mini base, uma base simplificada, que seja viável para ser aplicada na escola. Então, na verdade, essa base que está aí, ela não é 60%, ela é 180%. E as pessoas vão agora começar a reduzir as coisas. E é uma luta muito. Até peço desculpas de estar. Não tem que falar nada hoje, quem então. Alcione e Eliane que tem que falar, eu estou falando aqui, por quê? Por que eu estou falando aqui? Mas eu também queria falar um negócio. Fale, Eliane. A base, além do que você colocou, você não tinha possibilidade de ajudar na construção do documento. E outra coisa, eu tentei contribuir mais de 10 vezes na base. Não existe nada do que eu coloquei que foi considerado. Tá? Então, não foi uma construção assim. Ninguém também me deu retorno nenhum para dizer não foi considerado por isso, ou foi considerado por aquilo. Tá? E a gente tem que ter muita cautela. Eu comentei a questão da parte diversificada dos itinerários formativos, porque hoje, no momento, do jeito que está, que professores enfrentam salas de aula com 40, 45 estudantes, essa é a realidade na Bahia, do ensino médio, por exemplo, é que teriam que analisar mais 100 habilidades de cada um dos 45 da turma, 40, 45. Isso é uma atividade impossível, impossível. Agora, enquanto houver, isso é a minha opinião, né? Enquanto essa parte diversificada, que o Carlos está falando, esses 40% não serve de nada, mas é a única coisinha que a gente tem hoje para disparar uma forma diferente nesse aluno que vai encarar agora o novo ensino médio, que vai encarar a nova proposta curricular. Aquele negócio, na prática, não vai ocorrer. Gente não vai ocorrer, mas a gente tem, como eles têm uma lista de coisas para cobrar da gente, a gente também tem 40% para cobrar deles. Deles, eu concordo. Tá certo. Porque se você considerar X habilidades por cada aluno, e você considerar que você teria que avaliar essas habilidades se foram desenvolvidas individualmente, principalmente, né? É um trabalho individual, vamos dizer, isso não pode ocorrer. Não, humanamente é impossível um professor realizar. Olha aí. Pessoal, link de presença na tela. Vai funcionar até 17h30. Então tem mais 1 hora com esse link funcionando. Queridos, o link é www.matematicohumanista.com.br/tema. Então é moleza. Não tem que ir agora não. Curte aí o debate lindo que está acontecendo com Eliane e Alcione, estão dando um show aí pra gente, tá todo mundo adorando. Aqui aproveita, quando acabar vai lá e confirma a presença, vai ficar ainda um tempão aberto, queridos, está sem pressa, vai ficar aí na tela. Maravilha, maravilha, temos aqui mais perguntas aqui, tá todo mundo falando, insistindo na caneca. Não. O pessoal quer que eu faça sorteios da caneca, tá certo?
A gente vai chegar lá. Eu, na verdade, eu tenho um plano de fuga. Se esse negócio das vacinas realmente extrapolar e nada der certo, tá? Eu planejo fazer 1000 canecas da Matemática Humanista, vendê-las todas e fugir para outro planeta rico com o dinheiro das canecas. Olha, vamos lá. Vamos colocar perguntas aqui. O José Raimundo coloca o seguinte: professor Alcione, em primeiro, meus parabéns pelo trabalho. Gostaria de saber como foi a sua experiência direta com a situação em estudo e na imersão na realidade. Bom, José Raimundo, acho que eu já falei um pouquinho, né, sobre a minha experiência na minha pesquisa de doutorado. O quanto isso foi rico, mas todos os percalços que você acaba tendo numa pesquisa etnográfica, que acho que faz parte do nosso aprendizado, né, e assim, gostaria de pontuar também que nós conseguimos, o ano passado, num evento aqui na universidade, que é um encontro da comunidade Calunga, que existe a Rede Internacional da Comunidade Calunga, e o ano passado esse encontro aconteceu aqui em Arraias. Nós conseguimos trazer uma das senhoras participantes da minha pesquisa para fazer uma apresentação do trabalho dela aqui na universidade. Foi um momento muito rico, maravilhoso, ela se sentiu muito acolhida, né, pela universidade, todos os alunos sentados, ouvindo ela falar como é que ela produz as peças, o que ela faz, como é que ela foi o conhecimento dela, a trajetória dela. Então, assim, tudo isso acho que representa essa situação, né, de você ter essa experiência direta com a pesquisa, a partir daí trazer para a universidade, tentar romper esse paradigma, né, dos conhecimentos em compartimentos separados, engaiolados, e trazer a pessoa para falar, o mestre para falar com respeito da sua atividade. Inclusive, esse trabalho que ela fez aqui na universidade foi apresentado no congresso lá no Enem, né? Eu apresentei um artigo relatando essa experiência da louceira aqui dentro da universidade. Foi muito bacana. Então, assim, é uma experiência riquíssima. Só tenho a agradecer essa oportunidade que essas pessoas nos dão de aprender, porque nós podemos ter o nosso doutorado, né, sermos doutores, mas a gente aprende todo dia com eles, com o conhecimento que eles nos trazem. É muito maravilhosa essa experiência. Maravilha, que bacana, muito bacana. Vou botar de novo aqui na tela. Hoje o pessoal, para confirmar presença, aí até às 17h30, está aí o link na tela, matematicahumanista.com.br/tema. Então, o Marcelo Nascimento está falando aqui: faço licenciatura em matemática, na universidade ninguém teve coragem de criticar a BNCC. Ô Marcelo, faço parceria contigo, rapaz, toca aqui. Mesma coisa, fala a mesma coisa com você, ó, toca aqui comigo. Assim, a universidade, ela assim, boa parte, muitas pessoas da universidade se engajaram na base porque tinha algum tipo de interesse em participar, em termos de pesquisa, em termos do que faz a base, facilita ou traz uma dimensão de inclusão na área profissional daquele pesquisador, e aí as pessoas estão meio que quietas. E também é uma coisa meio que dada, está posta, essa base, enquanto prescrição, está posta. Então, às vezes, o pessoal age na política de não criar caso. Né? Eu que sou tenho muito pouca inteligência emocional e meto o pé pelas mãos e sento cacete na base, sem dó, mas sem dó mesmo. Eu não tenho muita inteligência emocional não, sabe, gente? Eu devia aprender a falar com a boca mais fechada, mas vai querer entender. Olha, o pessoal está gostando, colocando aqui. Então, maravilha. Tenho mais perguntas aqui que eu queria colocar para vocês. A Maria Cecília Fantinato, ela fez uma pergunta que eu achei
Eu fiquei assim, caramba, que interessante. Olha só essa pergunta aqui. Como trabalhar e pesquisar de forma decolonial se fomos formados pela ciência ocidental? Interessante isso, hein? O que você acha disso, Eliane? Uma reflexão bacana que a Maria Cecília nos proporciona. Cecília, você realmente... Mas Cecília é ótima. Agora eu vou, Cecília, devolver para você, assim, compensar qualquer uma outra forma de ser se assim não fomos, né? Se a gente não quebrar essas amarras, a gente vai ser igual o colonizador, né? E assim eu tenho certeza que essa sua pergunta foi bem provocadora, né? Senão hoje todos os brancos seriam racistas, o patriarcado estaria todo um tempo aí, mas não. A gente precisa buscar outra forma de ser, e essa outra forma de ser não é ensinada na universidade até que a gente ensine. Então, acho que a gente precisa ousar, enquanto professoras universitárias que somos, a gente precisa ousar em estar na sala de aula discutindo outras formas de ser. E decolonizar, inclusive, ela precisa interseccionalizar, né? Quando eu penso em decolonizar, não é apenas eu usar uma outra, por exemplo, eu usar uma outra tica, aí eu estou decolonizando. Não. Para eu decolonizar, eu preciso interseccionar vários valores, inclusive olhar para os lados, né? Olhar para as culturas que estão me envolvendo. Pensar que a matemática, ela com certeza... Me perguntaram há poucos dias se eu estava racializando a matemática, tá? E aí eu digo para você que eu não estou racializando a matemática, não. Mas matemática, como todas as áreas do conhecimento, elas têm cor, elas têm raça, elas têm sexo, elas têm gênero. Por isso mesmo que até pouco momento, alguém tinha colocado aí no chat, não recordo o nome, acerca de que não sabia que tinha tantas mulheres na matemática. Sim. Não é... Esse fazer matemático, esses fazeres de algumas áreas eram para poucas pessoas. Então, essa quebra de hegemonia é que a gente precisa, né? Então, a gente precisa quebrar epistemes. E a gente sempre foi formado pela ciência ocidental. Então, a gente precisa quebrar primeiro dentro da gente, olhando para dentro e dizer, é impossível que a gente passe a vida inteira só valorizando um único saber. É impossível que a gente passe o tempo inteiro negando o saber do outro. Então, quando a gente faz essa reflexão de que a gente não pode ficar negando o valor do outro, e que existem outros valores, é que nem igual as religiões, existem outras religiões. Então, quando a gente começa a fazer esse raciocínio, é que a gente quebra esses epistemes, né? A gente quebra esses valores, a gente quebra essa hegemonia, e aí a gente vai buscar, de alguma forma, ou buscar pesquisar, ou buscar ler, ou ter formação contínua. A gente, de alguma forma, a gente começa a perceber que não dá para a gente aprender e continuar vivendo apenas aquilo do que nos ensinaram, se a gente está vendo, né? Preciso olhar ao lado e enxergar o que está do meu lado. Então é isso, professora. Olha só, eu tenho certeza que essa sua pergunta foi muito provocadora para que as outras pessoas refletissem acerca da necessidade que se tem dessa quebra de episteme, essa necessidade que a gente tem dessa quebra hegemônica, tá? E não dá mais, não temos mais tempo de pensar que nós somos os únicos detentores de saber, né? E que, melhor que isso, que a Europa é a única detentora de saber. E se ela não é a única detentora de saber, se existem outros saberes, que a gente possa dialogar com outros saberes, né? E que esses saberes precisam ser ciência também, né? Que um é apenas saber, o outro é a ciência, não. Que outros têm saberes científicos. Maravilha. Alcione, você alguma... Completando o que a Eliane disse, eu trago a questão do Boaventura Souza Santos, né, que ele fala muito sobre isso, né, essa ecologia de saberes é justamente você respeitar o saber que não é apenas o eurocêntrico, não é apenas a ciência, existem outros saberes que precisam ser, inclusive, né, a ideia que se traz na obra dele de trazer para a universidade, porque a universidade, o próprio nome diz, né, universidade.
tem que ser um universo, não pode ser só o saber hegemônico, o eurocêntrico, né? Nós temos que aprender a conviver com todos esses saberes. Isso é fácil? Não. Existe uma receita como o BNCC? Não, né? A gente constrói o caminho caminhando. Não existe outra forma, né? É muito complexo, então tem que ser de todas as maneiras possíveis, dialogando, como nós estamos fazendo aqui. Tenho certeza que é muito bom. A gente vai aprendendo como é que se caminha. E juntos, né? Todos nós juntos. Acho que é isso. Maravilha. Temos mais colocações. Aqui, ó, o Lourenço está perguntando assim o seguinte, ó, de que forma os espaços não formais de educação podem se apresentar como uma alternativa de pesquisas de sala de aula no âmbito das TICas de Matemas? Lourenço, essa pergunta a gente respondeu já a tarde toda, tá? E vou enfatizar mais um pouquinho. Olha só, não sei se você estava no momento que eu tinha colocado que depois da São Francisco do Conde, aí eu fui trabalhar com essas TICas de Matema no ILEAE, que é uma instituição, como você bem colocou, não formal, tá? Foi um projeto cultural. No Mindudu, fui tratar também em outro projeto cultural. Eu acho que, assim, a gente pode, os espaços não formais, ele traz para a gente um olhar com muito mais tranquilidade do que aquela coisa que a gente tem na escola, da gente ter que dar conta, né? A gente tem, principalmente a escola de ensino fundamental, precisa dar conta do currículo, então, é muito mais complexo, né? Do que quando a gente está pensando nos espaços não formais. Então, a gente pode muito bem, as universidades podem fazer projeto de extensão com os espaços não formais, ou nos espaços não formais, com e nu, e também trazer as pessoas desse espaço que se está chamando de não formal para essa relação formal. Esse é uma que nós, professores universitários, podemos. Mas também, todos nós podemos estar tratando em organizações, né, em ONGs, né, discutindo esses valores existentes dentro das ONGs, dentro das instituições no geral, que não são formais, porque é preciso que se enxergue outros saberes e outros fazeres. E mais do que isso, lembra da primeira pergunta que foi trazida, eu acho que foi pela professora Cecília Fortunato, que traz que, assim, precisa que a gente não tem que forçar enxergar a matemática, enxergar uma relação transcultural, tá? Nesses espaços, inclusive, também. Uma relação transcultural, que é um valor que pode não ser aquele que a gente está enxergando, mas a gente respeitar o valor que aquele povo, que aquela cultura, que aquela relação ali esteja enxergando. Por exemplo, tratar com os jogadores de futebol é a coisa que eu acho mais tranquila de você ensinar ângulo. É você trazer um campo de futebol para você tratar de ensinar ângulo. Principalmente aqueles que fazem muitos gols. Maravilha, olha que bacana. Eu queria compartilhar com o pessoal que está assistindo o debate alguns materiais. Então eu vou botar alguns QR Codes agora na tela que vocês conseguem escanear com o celular. No entanto, se vocês estiverem assistindo ao programa ao vivo agora no celular, vocês não vão conseguir fazer isso naturalmente. Então não se preocupa não, todos os links estarão na descrição do vídeo, que vai estar daqui a pouquinho lá no YouTube. Tá bom? A gente vai colocar esses links na descrição dos vídeos. Primeiro material muito importante que eu queria compartilhar é a tese de doutorado. Deixa eu tirar aqui o banner aqui por um momento do link. A tese de doutorado da professora Alcione Fernandes. A professora Alcione escreveu a sua tese de doutorado e vocês podem acessar, né? É de 2016, lá da UNB, não é isso, Alcione? Isso, Faculdade de Educação da UNB, 2016. Maravilha, então vocês podem acessar diretamente a tese da professora Alcione, tem todo aprofundamento do mundo lá, vocês vão encontrar certamente inúmeras referências sobre pontos, né, que a professora Alcione colocou. Vou compartilhar também 2 artigos da professora Eliane, né?
Esse é o primeiro, está na tela. Tá? Então, o pessoal que estiver escaneando pode dar uma visitada nesse link. Tem um outro artigo da professora Eliane, também relacionado às xícaras de Matema. Estão aqui na tela. Esses links com os títulos dos artigos estarão presentes na descrição do vídeo. E, por fim, eu fiz um QR Code aqui, tá? Rapidamente, fiz aqui a jato um QR Code que a Alcione falou no Boaventura Santos. Eu sou fã do Boaventura e eu queria destacar esse livrinho aqui, queridos, ó, A Crítica da Razão Indolente. Esse é um livraço do Boaventura, livrinho de cabeceira aqui em casa. Então, pessoal que quiser, que não conhecer o professor Boaventura Santos, ó, esse é um livro maravilhoso para começar. A Crítica da Razão Indolente contra o Desperdício da Experiência. Então, tá aí um livro importante, por sinal, aborda muitas coisas legais envolvendo o tema que a gente está falando aqui no nosso debate de hoje. Então, maravilha, queridos! Estamos chegando perto da hora de encerrar o programa. Quem tiver perguntas finais, está na hora de fazer. O pessoal está aqui tentando me convencer sobre a questão das canecas. Eu estou aqui realmente muito chateado, porque há pessoas falando que mandaram fazer a caneca. Quer dizer, as pessoas pegaram o logo da Matemática Humanista. Isso é um absurdo. Isso que está acontecendo agora aqui é um absurdo. Ela mandou fazer uma caneca assim, do nada. Mas, olha, só essa caneca gela mais geladinho e mantém mais quentinho. Só essa daqui. Não adianta. Não adianta. Olha, então e o pessoal vai na onda. Tá todo mundo aqui querendo a caneca da Matemática Humanista. Vê se pode um negócio desse. Então, olha só, tem uma pergunta bacana aqui, a beça do Fernando Helder. Ele pergunta o seguinte: nos estudos e pesquisas do programa Etnomatemática, as professoras verificam aproximações com o movimento da educação do campo? Pode começar o cenário. Fernando, muito bacana a sua pergunta. Aqui no campus de Arraias, a gente tem o curso de Educação do Campo. Então, assim, eu tenho uma proximidade muito grande com os professores, com os alunos daqui. Então, existe, sim, uma aproximação. E quando eu falei do meu colega, né, da universidade, que está trabalhando as medidas das comunidades quilombolas no programa Escola da Terra, ele é um programa da educação do campo, né, ele é vinculado à educação do campo. E aí ele está trabalhando a formação dos professores, né, da escola quilombola, com essas medidas, né, esse é um do tipo de aula que ele está trabalhando. Mas existe uma relação muito forte, né, porque a educação do campo, ela justamente trabalha na perspectiva de fortalecer, né, essas escolas que estão na zona rural, escolas que são de comunidades quilombolas. Então existe uma relação muito forte entre esses saberes, né, que a gente trabalha, que a gente pesquisa, que a gente discute na etnomatemática, com a perspectiva da educação do campo, que é fortalecer essas escolas que existem na zona rural, né, nessas comunidades rurais, nas comunidades quilombolas, então, e nas comunidades indígenas. Então, isso é muito importante. Tem que existir essa relação, sim. Olha só, tem até aqui uma coisa legal que o Getúlio está falando, olha, para o Fernando, para ver os trabalhos da Gelsa. Ela esteve aqui agora, recentemente, e ela está justamente aí nessa fronteira. Né? Bem legal isso daí. Agora, eu gostaria também de que vissem os trabalhos de Getúlio, tá? Sim. Eu assisti ele ontem. Getúlio é um pesquisador que faz esse diálogo com o campo. A tese dele é muito interessante, né? Acho que é muito importante, Getúlio, que tenha disponibilizado para que as pessoas que estejam em educação do campo possam estar lendo, além dos artigos também. Maravilha, show de bola, bacana. Tem aqui perguntas muito interessantes aqui, estou tentando aqui escolher. Getúlio é canarinho. Hã? Getúlio é canarinho.
É canarinho? Eita! A Cristiane Rocha está falando que a universidade tem que vir do universo e não do unitário. Boa colocação. A Karen Batista está falando debate muito rico, mulheres empoderadas na matemática, certamente. Olha que bacana. Muito bacana. A Márcia Leal está falando aqui, ó, excelente, Eliane, importantes sugestões, penso que esse é o caminho de extensão, ensino e pesquisa. A Alba está curtindo a matemática humanista, olha que bacana. Que bom que vocês estão gostando. Show de bola. Vamos lá, mais perguntas. Tarde incrível. Acho que a gente praticamente já respondemos todas as perguntas que eu consegui localizar aqui, chipar e fazer as coisas todas aqui. Acho que a gente mais ou menos, deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas de ontem, se alguma ficou de fora. Pessoal, se vocês quiserem fazer algumas considerações finais, eu acho que está na... sim, tem uma aqui que já passou que a gente já falou há pouco, que é da Roxana, como trabalhar o processo de medição por meio de práticas culturais. A gente falou um pouco sobre isso há pouco também, já tinha uma outra pergunta sobre isso. Roxana é do Equador. Sim. Eliane conhece? Sim. Alcione também. Sim, conheci ela. Em Medellín, né? Roxana é do Equador. Tem aqui o José Raimundo Carneiro fala que é interessante ressaltar o trabalho das bordadeiras de Salbara, Recôncavo Baiano, muitas chicas das matemáticas no contexto das etnos. Parabéns, professora Eliane. E tem uma orientanda minha que fez pesquisa sobre a etnomatemática das bordadeiras, é muito interessante o trabalho dela. Na verdade, Salbara tem muitas chicas de matema. Muitas. Diversas. Olha que bacana quem está aqui dando um beijo na gente. A professora Biratã, olha que legal, belo programa, parabéns, obrigado. Olha, show de bola, beijo, Biratã, obrigado pela presença. Meu eterno mestre, muito grata. Olha que maravilha. Olha, a Márcia Leal está colocando aqui, parabéns, Alcione, belo trabalho, sua tese, muito importante para estudantes da UFT e todos nós também. Olha que bacana. Obrigada, Márcia. Abraço. Olha que show de bola. Olha, você show, uma tarde de muito carinho, de muito reconhecimento. Que bom. Maravilha. A Emília está falando aqui que por falar em compartilhar carinho, estamos sentindo falta do coração, tá bom, a pedidos, um coraçãozinho de boa tarde. Pessoal, show de bola, acho que a gente está chegando aqui no final do nosso programa, eu vou botar aqui rapidamente aqui o link para o pessoal confirmar a presença mais uma vez, para quem não confirmou, ele estará aberto até 17h30, matematicahumanista.com.br/tema. Tá bom? Então, para confirmar a presença, são 10:05 agora. Então, faltam 40 minutos para o link ser tirado do ar. Então, vocês têm mais 40 minutos. Então, sem desespero, tá tudo bem, tá? E aí, meninas, queridas do meu coração, digam aí para mim as suas palavras finais. Espero que vocês estejam gostando aí do Vem Humanistas. Queria saber se vocês estão achando legal o evento. A gente faz aqui autoavaliação ao vivo. Só tem maluco aqui. Bom, eu estou adorando. Confesso que estou gostando muito de participar do debate, do evento em si. A única reclamação que eu tenho é do debate do sábado. 10 horas da manhã, Carlos, é difícil, hein? Como é que se vê um debate e com as panelas no fogo? Complicado. Do Rinaldo eu ainda consegui assistir assim, fazendo comida, cuidando de menina e lá, né? Mas 10 horas da manhã é o horário difícil. Fogo. É complicado. Fogo. Deixa a comida pronta, Alcione. Mais cedo. Sábado. A Emília, que está aqui no chat, pediu coraçãozinho, e está louca para faturar minha caneca também. Ela outro dia falou isso também, que ela estava fazendo almoço, etc e tal, mas aí é uma loucura.
Ela me deu uma bronca também. Nesse sábado eu vou mandar uma mensagem para a Alcione, às 6 da manhã, hora de preparar o almoço. Às 15 para as 10, hora de entrar no debate. E chama todo mundo para assistir o debate. Mas muito bom, estou gostando muito, que eu acho que é esse o clima, né, da etnomatemática, essa alegria contagiante, falar das nossas pesquisas, falar de tudo que a gente faz com amor, com carinho, com alegria. Eu acho que só tenho a agradecer ao Leneva e o Carlos e a todos. Muito bom, show de bola. Espero que a gente continue fazendo outros eventos assim. Acho que vale a pena conhecer a Lil, que eu não conhecia, né, também. Então, assim, acho que a gente vai se tornando parceiro aí nessas caminhadas. Então, eu só tenho a agradecer. Eu agradeço a todos os presentes, a todas as perguntas. Gostei demais. Okay. Obrigada. Eu gostaria de agradecer inicialmente, e que bom que eu esteja vendo aqui, que eu tenha sabido que está aqui, o professor Biratã, né, meu eterno mestre, então é alguém do qual eu bebi e bebo todo o tempo, é um saber que me sustenta, é uma raiz que para mim é muito profunda. E é a partir dele, desses saberes, tanto da pessoa do Biratã, quanto do GEPEN, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa Etnomatemática, tá, da USP, que me sustenta, faz meus saberes, meus fazeres, e aí a minha florzinha, que é Maria do Carmo Domit, tá, me faz pensar que eu preciso prosseguir, né, e nesse prosseguir, eu construo junto com a Oleneva, minha companheira, uma mulher que eu tenho dito para ela e deixo bem aberto todo o tempo, meu orgulho do Vem Brasil, e agora meu orgulho do Vem Humanistas, tá? Essa mulher pensa junto comigo, mas o que ela lembra? Ana Yamar, meu Deus. Marcele, desculpa, Marcele, tá? Pensa junto comigo e com a Ana e com a Marcele, esse GEPEN, que é o Grupo Interdisciplinar de Estudo e Pesquisa em Etnomatemática, e isso tudo para construir dentro de uma instituição que realmente sou feliz em ser, que é a Unilab, justamente porque agora ela é a menina que está nascendo há 10 anos, né? Então, nesses 10 anos da Unilab, a Unilab tem se mostrado, desde o nascedouro dela, o projeto dela é justamente para pensar e repensar uma estrutura que seja, nessa quebra hegemônica, eu vou estar ousando em dizer que é decolonial, porque não é nessa estrutura que ela pensa, mas é nesse caminho da decolonialidade. Então, estar aqui nesse momento, para mim, é de extremo prazer, porque eu comungo muitas coisas que esses meus anos vieram trazendo para poder juntar e estar aqui. Então, quando o Carlos e a Oleneva propiciam esse momento, eu acho que é escrever uma história. A etnomatemática não tinha ainda, me corrijam se eu estou errada, não tinha ainda na história dela um momento como foi o Vem Brasil, um momento como tem sido o Vem Humanistas, tá? Né? Esse conjugar de conhecimento de várias etnos, de vários pesquisadores de etnomatemática. Então, parabéns, vida longa para vocês, vida próspera para vocês. E que a gente continue nessas parcerias e vocês proporcionando para a gente conhecimentos outros, o que eu tenho absorvido muito. Parabéns, parabéns, parabéns pela escrita dessa história. Olha, bom, estamos escrevendo juntas, né? Todos juntos aqui escrevendo algo que precisa, a história viva vai se escrevendo. Tá todo mundo gostando. Carvalho, daqui da Bahia também. Também, todo mundo presente. Muito legal, tá aí, Gessiara. Gente, o programa tá ótimo. Essa foi a nossa primeira experiência com a dobradinha, né? A dobradinha. Alcione e Eliane não se conheciam. Eu acho que daqui para frente já tem até uma amizade, mas não se conheciam, não é? O próximo programa é com duas também que não se conheciam, mas já são amigas, desde quando souberam que iam ficar juntas, que já montaram
apresentação juntas, já estão íntimas, amigas, e estarão aqui na sexta que vem, né, trazendo uma questão mais voltada para a Gabriela Conrado, que vai estar aqui na sexta e no sábado. Aí até o cuco de Eliane comemorou. O cuco está cucando! Olha aí, o cuco. Famoso cuco! Então, nós temos na próxima semana outra dobradinha, né? Uma dobradinha agora voltada para a prática pedagógica da educação básica. As meninas aqui, Ana Priscila e Gabriela, tá? E elas também não se conheciam, elas vão trazer, a Ana Priscila do Maranhão e Gabriela de Pelotas, Rio Grande do Sul. Ana Priscila de Barra do Corda, do Maranhão. E elas têm essa oportunidade de dialogar, acredito que estejam presentes só para ver. Daqui para frente, as dobradinhas vão funcionar. Só no último, que é Carlos sozinho, para dar um aperto nele, para ele liberar a caneca para todo mundo, entendeu? Que nada, vou chamar todo mundo e vou sair correndo. Vou sair chamar todo. Vem todo mundo, Biratã, vem cá. Vou deixar com vocês aí, eu saio correndo. Então, mas olha só, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, achei o programa uma delícia. Espero que vocês tenham curtido, tenham se divertido. O debate, ele é um momento de prazer, da gente conversar, mas não pode ser essa seriedade toda do meio acadêmico, não. A gente quer fazer algo mais leve, mais divertido, é um momento de aprendizado, e o aprendizado pode ser divertido, pode ser prazeroso, pode ter uma brincadeira aqui e ali, apesar de eu me exceder às vezes eu me excedo, mas a gente vai seguindo. Eu agradeço muito a professora Eliane Costa e a professora Alcione Fernandes aí pela participação, puxa vida, maravilhosa, brilhante, de vocês duas, assim. Eu estou muito feliz com essa parceria com Etnomatemáticas Brasis. A Matemática Humanista está dando esse pequeno apoio. Para mim é uma enorme satisfação poder fazer parte desse momento com tantas pessoas especiais. Lembrando o que o Oleneva falou, justamente agora, na próxima sexta-feira, a gente vai estar recebendo aqui a Ana Priscila Rebouças e a Gabriela Conrado, lá, quer dizer, aqui não, lá no Vem Brasil, lá no canal Vem Brasil, elas vão fazer a apresentação delas às 15 horas, e no sábado, Alcione, me perdoa, Alcione, no sábado, o debate às 10 horas da manhã, Alcione vai estar querendo me pegar, mas desculpa, mas vai ser 10 horas da manhã, e aí vai ser muito bacana. E eu acho que, sabe o que eu estou achando legal, pessoal? É que o pessoal está começando a entender e a perceber, na verdade, era impossível, né, de perceber antes, essa organização, essa junção maravilhosa que a Oleneva fez para essa composição dessas dobradinhas e da sequência dos programas. Porque, por exemplo, a gente hoje, quanta coisa que a gente falou aqui, né, Alcione, com Eliane, que a gente chegou em sala de aula, né? Então, tá aí, ó, vamos chegar agora falando sobre sala de aula, sobre etnomatemática na escola. Então vai ser bem interessante o programa que vem, e a gente vai depois, a Eliane falou sobre Cristiane Kopp, falou sobre Maria do Carmo, a gente vai receber aqui, né, o pessoal do GPEM, o pessoal do GETUF, vamos falar sobre pesquisa, Cristiane Kopp vem aqui, Maria Cecília Fantinato também, vamos lembrar essas figuras queridas todas, vai ser muito emocionante, muito nos espera, e eu fico muito feliz. Obrigado a todos. Alcione, um beijo deste tamanho para você, muito obrigado pela presença, prazer imenso te receber. Eliane, um beijo igualmente grande, bem grandão, coração aqui, ó, cheio. Oleneva, beijão também. Obrigada a todos. Vamos lá. A Oleneva, ela é responsável por uma tendinite aqui nos 2 dedões, de tanto que eu falo com ela no Zap sobre sobre o Vem Humanistas, mas vale a pena, é a melhor tendinite do mundo, né, não, Oleneva? E agora, quando termina ao vivo aqui, agora é que intensifica o trabalho até colar com o outro. Agora eu vou começar a editar tudo para subir aqui, vai ser lindo. Vamos mandar. E logo já estamos fazendo propaganda.
do próximo. Muito obrigada a todas. Valeu. Obrigado, Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Fiquem bem com saúde. Cuidem-se. Tchau. Valeu.